Olá! Hoje vim falar com vocês sobre plano de estudos. O plano de estudo que eu venho trabalhar aqui é para redação. Por que é tão importante a gente pensar num plano de estudos para a redação? Porque se não acontece aqueles casos de a gente ficar trabalhando só a redação e esquecer das outras disciplinas, ou de repente você fica trabalhando só as demais disciplinas e deixa para ver a redação quase em cima da prova, né? Isso não pode acontecer. Nós temos que ter um plano de estudos, uma organização para verificar quando é que durante a semana vamos trabalhar a redação e qual é o restante do tempo, né, que você vai deixar então para as demais matérias, certo? Então, antes de pensar em escrever a redação, tu tem que saber que tu tem que ter um suporte, né? O plano, ele conta com alguns elementos essenciais e bem básicos, que são o quê? Tem que ter um caderno, tá? Tu não pode fazer redação uma hora numa folha, uma hora outra folha, tu tem que ter um caderno de redação. Esse caderno tem que ser um caderno grande, né, para acompanhar o tamanho da linha, o tamanho da pauta, né, que é, no caso, parecida com a folha do Enem. Tu tem que ter lápis, lapiseira, coisa básica, né? Tem que ter borracha, tem que ter caneta, preferencialmente preta, né, para acompanhar o fato de que você vai passar o teu gabarito, né, das objetivas em caneta preta. Já aproveita e faz a redação com a mesma caneta. E também tu tem que ter um dicionário, tá? O dicionário tu pode comprar numa livraria qualquer, de repente tem em casa. Sugiro que não usem dicionário na internet. Por que eu recomendo não usar, por exemplo, o Wikipédia? Porque você vai ali no Wikipédia, né, consultar uma palavra, vai verificar ali como é que tá, de repente tá o sinônimo, e aí você já o quê? Desliza para o Facebook ou para alguma rede social, né? Isso não é muito vantajoso nessa, digamos, esse momento assim do trabalho com a redação. Então a gente tem que tentar pegar um dicionário físico, né, um livrinho assim, às vezes tem naquelas lojas populares, livrarias, tem tudo que é lugar para vender dicionário. E também, pessoal, um caderno de caligrafia. Parece brincadeira isso, mas é bem sério. Pessoal que tem, digamos, a letra que não é muito legível, às vezes tem uma letra muito desenhada, uma letra que normalmente as pessoas dizem assim, não entendi tua letra. Se alguém alguma vez na vida falou pra você que você não entende a tua letra, então tua letra tem problema. Então significa que você tem que dar uma ajeitadinha nela. E quem é que te ajuda a fazer isso? O dicionário, o caderno de caligrafia, tá? O caderno de caligrafia é muito importante. Como é que você faz para usar caderno de caligrafia sem perder tempo com isso, né? Pega alguma disciplina que você tenha que resumir. Por exemplo, tem que estudar a disciplina de história, né? Pega lá um dado conteúdo da história e resume ali na caligrafia. Aí você já estuda, né? Treina a letra e consegue ter um bom aproveitamento de tempo aí, certo? Bom, além do material, que é uma coisa muito importante, quero chamar a atenção para a leitura. Por que leitura? Eu não acredito que aluno que lê muito escreve bem. Isso pra mim é mito, porque eu conheço muita gente que lê um horror e não escreve bem, né? E gente que nem lê tanto, mas escreve muito bem. Então, como é que a leitura vai ser proveitosa para ti na prova do Enem? A leitura que nós fazemos aqui tem que ser uma leitura do tipo analítica. O que é isso? É quando você pega um texto e você observa as construções, tu olha como é que o autor começa a produção dele, como é que o autor lá do editorial ou do artigo tal que você está lendo começa as próximas frases, qual é o vocabulário que ele usa, que você então interaja com esse texto não no sentido de ficar querendo acumular ideias, vou acumular conhecimento sobre política. Não faça isso. Nós temos que trabalhar com leitura no sentido de verificar como é que ocorrem as construções, as frases, né, que outros autores fazem. Talvez coletar vocabulário, fazer, digamos assim, um apanhado de ideias que vão te ajudar depois a trabalhar a redação, a tua própria redação, né? Em termos de elementos de coesão, conjunções, por exemplo, frases que começam com isso, dessa forma, sendo assim. Essas palavrinhas são muito importantes e elas costumam ser esquecidas na hora de fazer a própria redação. Então é interessante que você, nesse teu caderno aqui, tu tem um caderno de redação, que você ocupe as últimas folhas para anotar, né, coisas que você vê em outros textos, que você traga então para a tua redação e saiba onde procurar isso, que de repente vai fazer a redação, já nem lembra mais onde é que viu aquilo, né, interessante, aquele vocabulário legal. Então, se você tem uma leitura de um dado artigo de opinião, por exemplo, tá, e você anota isso, então que anote no teu próprio caderno, né, de redação. Então, a leitura que a gente faz é uma leitura analítica, de verificar como é que outras ideias são construídas. Aí vem os procedimentos. Como que eu vou me organizar nesse plano de estudos em que eu tenho dado material, faço uma leitura de análise e agora eu vou proceder na escrita, né? Como é que ela funciona? Os procedimentos aqui vai depender de qual estágio você está. Eu dividi em dois tipos.
aluno que está no estágio 1, aluno que está no estágio 2. O que é isso? Aluno do estágio 1 é aquele aluno que não começou a escrever ainda, ou que escreveu o ano passado, aluno que faz tempo que não entra em contato, que até às vezes vai na aula de redação, às vezes até estuda alguma coisa, mas não começou a escrever propriamente dito ainda. E o aluno que já está, né, o estágio 2, é aquele aluno que tem uma certa base em redação, já está escrevendo, faz cerca de um texto por semana, então são dois perfis de alunos, tá? Então olha só, tanto para o aluno que não começou a escrever ainda, quanto para o aluno que já está escrevendo, o primeiro procedimento é esse aqui, ó, leia todo o material. Que material? O material que está no blog, o material que está no e-book, vocês têm que saber do que se trata, não dá para fazer a redação de maneira empírica, né? Ou, de repente, escrever sobre um dado tema que você goste e que, de repente, você começa a jogar um monte de ideia no texto e achar o máximo aquilo. Não é assim que funciona, a gente tem que ter noção do que vai ser cobrado na redação, quais competências, né, da prova do Enem, que são 5 competências, quais são as competências que cobram o que de cada parte do texto. Então nós temos que ter conhecimento de causa, saber o que está fazendo, né? E onde é que você vai ter esse conhecimento? Aqui, ó, no material que está no blog e principalmente no e-book, né, que é onde eu faço a análise dos textos junto, né, trazendo a questão das competências. Depois que se lê todo o material, o aluno que tem muita, né, tá trabalhando bastante redação, quanto que não tá, já tem esse esquema, né, essa ideia da redação formulada, preferencialmente aqui no caderno, ó, que você faça esse esquema da redação, da parte teórica. Vamos então entrar aqui no procedimento 2, 3 e 4. O procedimento 2 diz respeito ao planejamento. Só que aqui, ó, no procedimento 2, 3 e 4, eu vou falar especialmente para o aluno do estágio 1, que é aquele que não começou a escrever ainda. O que é importante aqui? Aluno que não começou a escrever ainda, faça um planejamento de 4 temas. Como assim? O que é planejamento? Planejamento é quando você lê toda a prova de redação, você verifica o tema, você enxerga o tema lá e carrega esse tema para um canto da prova, onde você possa fazer um esquema lá, um planejamento. Você, nesse planejamento, delimita a tese e delimita os argumentos. Então, quando você cria um rascunho, mais ou menos o que você vai tratar dentro da tua redação. Então, esse planejamento aqui é feito num canto da prova. Sugiro que você faça planejamento de 4 temas, tá? O aluno que não começou a escrever ainda, seleciona 4 temas de redação, faz o planejamento dos 4 temas, ou seja, tema de cada um, tese de cada um e faz um planejamento argumentativo para cada um dos temas. Depois, faz o quê? Define uma estratégia de introdução. O aluno que já está escrevendo, creio eu, já tem um jeito de fazer, né? Não vai ficar sofrendo a cada vez que vai começar uma redação que não dá certo. Então, o aluno que está escrevendo já tem um esquema, já tem uma forma de começar a redação, tem uma estratégia de introdução, né? O aluno do estágio 1 que não começou a escrever ainda tem que definir isso. Qual a estratégia que tu vai usar, né? Tu vai começar com uma alusão histórica, vai começar com uma enumeração, uma contraposição, uma citação. O que tu vai usar, né, para começar teu texto? Então, tem que definir a estratégia. Depois, esse aluno do estágio 1 vai fazer o seguinte: vai pegar um desses 4 temas, vai pegar um de cada vez, né? Depois que planejou, fez o planejamento de cada tema, dos 4, e vai fazer só a introdução. Então, eu vou pegar o primeiro tema que eu planejei e vou fazer um parágrafo de introdução. Vou pegar esse mesmo tema, né, que eu planejei, que eu fiz a introdução, e depois vou fazer só o desenvolvimento dele, depois só a conclusão. Então, você vai trabalhar o texto em partes, não vai sentar e fazer toda a redação, porque tu tá recém começando, vai devagar. Se você pega um texto, um dado tema, e já quer escrever esse tema de uma vez só, é perigoso você bloquear. Então, para você não correr esse risco, você vai fazer o planejamento, depois você vai fazer a introdução, depois você vai fazer o desenvolvimento e depois vai fazer a conclusão. O que é o depois? O depois é dedicar um tempo para a introdução, de repente vai para a aula, vai para outra situação, volta, depois faz o desenvolvimento, daí no outro dia faz a conclusão, ou seja, faz esse texto por partes, não vai sentar e querer fazer tudo porque é perigoso às vezes não sair. É claro que se você conseguir de uma vez só, né, desembocar no texto, sair a ideia legal, tranquilo. Mas caso não consiga, faz parte a parte. Primeiro introdução, depois desenvolvimento, depois conclusão. Vai fazer isso para os 4 temas. Quando o aluno do estágio 1 conseguir fazer tudo isso aqui, planejar 4 temas,
delimitar uma técnica, uma estratégia de introdução e fazer um parágrafo de cada vez, ou conseguir trabalhar os 4 temas, né, fazendo introdução, desenvolvimento e conclusão, ele já está mais ou menos ao alcance daquele aluno que já está em processo de escrita. Aí, tanto o aluno que já tem o processo de escrita quanto aquele que está começando, olha só, vai atentar para o seguinte, quanto ao número de redações e o tempo para cada redação. O aluno que está começando, que está aqui, né, nesses primeiros 4 temas aqui, não pode se preocupar com o tempo. Tu não pode ficar se policiando, vou ficar tanto tempo na introdução. Não, esse aluno que está começando tem que deixar o tempo meio livre. Dedica 80 minutos para cada vez que tu vai sentar e fazer a tua redação, o teu parágrafo. Tenta trabalhar naquele tempo de 80 minutos. Se você ficar 1h20 para fazer só a tua introdução aqui, isso é natural, tu está começando. Vai chegar lá no desenvolvimento, né? No outro, por exemplo, na parte da tarde, tardezinha, vai fazer desenvolvimento da redação. Vai demorar mais 80 minutos, isso é natural, tu está começando. Mas quando você está, então, terminando esses 4 temas aqui, que você já está, digamos, entrando na tua 5ª redação, tu já está mais ou menos ao encontro daquele aluno que já está em processo, então tu tem que começar a cuidar o tempo. A partir da 5ª redação, começar a cuidar o tempo. Tanto para quem escreve muito, para quem está começando a escrever. Qual é o tempo ideal da redação? De 5 a 8 minutos para fazer o planejamento. Aquilo que era livre aqui de planejar, agora tem que demorar de 5 a 8 minutos no máximo. Planejamento de tema, tese e argumentos. Depois você vai dedicar 40 minutos para fazer toda a redação. Então é 10 por parágrafo, né? Dedica 10 minutos à introdução, 10 e 10 no desenvolvimento e mais 10 na conclusão. Depois dedica mais 25 minutos para passar a redação a limpo. E vai ter que ter uma letra muito legível, muito clara, né? Por isso que é importante a caligrafia. E ainda vão sobrar 7 minutinhos aqui para você ocupar dentro dessa parte da escrita aqui dos 40 para revisar. Então tu dedicou mais ou menos 10 minutos por parágrafo, ainda tem mais 7 para ocupar aqui para dar uma revisada gramatical. Então, esse processo aqui vai ser a partir da 5ª redação do aluno que está começando, e esse processo aqui é o natural do aluno que já está, né, digamos, com várias redações escritas, já vem de um processo, digamos assim, de texto. Esse tempo total aqui é o tempo total da redação, é os 80 minutos, ou seja, 1h20, que você vai ter para fazer teu texto. Vai chegar no dia da prova, vai sentar e vai fazer a redação. Depois vai para as outras disciplinas, né? Já vai matar a redação no início, que fica bem mais proveitoso o teu tempo depois. Aí, ok, a pessoa já sabe, né? Já está trabalhando nesse tempo limite aqui, de 5 a 8, 40, né, minutos para o texto, 25 para passar limpo, 7 de revisão, já está ajustado nesses 80 minutos. Quantas redações escrever? Essa é a grande pergunta de muita gente que me faz, né, por e-mail, no blog e em várias redes. O que me perguntam? Quantas redações fazer? Depende de quando você está começando. O pessoal que está começando agora em julho tem que fazer de 1 a 2 redações por semana até o dia da prova. Então vai dar mais ou menos aqui, né? Quem está começando vai fazer, digamos que faça 1, 2, em algumas semanas faz uma redação, na segunda semana faz 2 redações, né? Vai dar mais ou menos umas 8 redações no mês aqui. Calcula, ó, julho, agosto, setembro, outubro, 4 vezes 8, vai fazer 32 redações em média, né, até a data da prova. É uma excelente produção textual. É aquela produção assim que vai dar um show na prova, que vai com certeza, né, tirar a melhor nota, vai, no caso, fazer aquela redação que vai impressionar muito o corretor. O aluno que está começando em agosto e setembro, né, que começa aqui em agosto e setembro, vai fazer 2 redações por semana até a data da prova, tá? Ele vai ter um tempo menor, mas a realidade desse aluno aqui, que ele já está com um monte de matéria também para estudar, então ele vai conseguir fazer 2 por semana. Então vai fazer 2 redações por semana em agosto, setembro, outubro, né? Também vai dar uma produção muito boa. O aluno que começar lá em outubro, né, que de repente vai começar a redação só em outubro, é um pouquinho tarde, né, mas também dá tempo, ele vai fazer então 4 redações por semana. Então ele vai fazer na primeira semana de outubro 4, na segunda 4, terceira 4, até a última lá da prova do Enem, né? Então ele vai fazer 16 redações ao total, que também é uma produção bastante significativa, também consegue uma nota muito boa, mas ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que se organizar.
Juntamente com esse vídeo aqui, vocês vão ver, né, que tá no post, vai ter também o artigo. No artigo que eu vou explicar tudo isso aqui, que eu tô colocando aqui, só que na forma escrita, eu também coloco uma grade, né, eu fiz uma gradezinha que sintetiza todo esse conteúdo aqui e uma segunda grade que eu coloco lá sobre o número de redações. Então, para você se organizar, o que você vai conseguir fazer em agosto, o que você vai conseguir fazer em julho, o que você vai conseguir fazer lá em setembro, né? Então existe uma grade que vai acompanhar, no caso o artigo, que vai te ajudar você a anotar quantas redações já fez, quantas redações precisa fazer. Na verdade é um esquema para você se organizar nesse plano, saber quantas redações está fazendo, certo?